Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 35 a 43. Não tenho pressa, pode achar tranquilamente, o importante é você acompanhar a leitura da palavra de Deus. Eu creio que somente a leitura já é o suficiente para ouvir a voz de Deus. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Até aí a palavra do Senhor. E vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, o que nós queremos nessa hora é ouvir a Tua voz. Fale ao nosso coração, abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Te pedimos em nome de Cristo. Amém. Eu estava assistindo certa vez um testemunho de um cego cristão que tocava um violão muito bem. E é interessante que durante aquele testemunho, ou aquele momento que ele estava ali ministrando alguns cânticos e parou, ele disse que teve um momento da sua vida em que ele perguntou para o seu pastor: Pastor, será que algum dia eu vou enxergar? E eu fiquei assim, pensando, o que esse pastor vai responder para uma pergunta como essa? O pastor disse assim: Meu filho, eu não sei, mas olha só, neste mundo existem muitas coisas belas, mas existem também muitas coisas feias, horríveis, que você não enxerga. Se você vai enxergar, eu não sei, mas uma coisa eu te garanto, que no dia que você entrar na presença de Deus, o primeiro rosto que você vai ver é o rosto do seu Salvador, o Senhor Jesus Cristo, em glória. E aquele cego disse: eu fui confortado com aquela palavra. Meus queridos, eu queria compartilhar com vocês hoje sobre o milagre do cego de Jericó. Momentos antes desse milagre, Jesus chamou os seus discípulos e falou para eles: olha, vai acontecer comigo o que foi profetizado. Eu vou para Jerusalém, lá eles vão me prender, lá eles vão me bater, vão cuspir no meu rosto, lá eles vão me matar e eu vou ressuscitar. O que isso significa? Significa que era a última vez que Jesus ia passar por Jericó. E o que isso significa mais? Que era a última chance desse ceguinho. Era a última chance do cego de Jericó, porque Jesus ia passar por ali, ia para Jerusalém para morrer. O texto diz que Jesus, enquanto está indo para Jerusalém, passando por Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, fazendo o quê? Pedindo esmolas. Estava ali sentado pedindo esmolas. O Evangelho de Marcos diz para nós que o nome desse cego era Bartimeu. Era cego e mendigo. Faltava luz nos olhos e dinheiro no bolso. Não sabemos se naquela época o governo tinha alguma assistência, eu acredito que não. E ele estava ali vivendo essa situação. E enquanto as pessoas estavam passando, ele ouviu o barulho dos pés. Ele era cego, mas não era surdo. E dizem que o cego tem uma audição aguçada, e ele então pergunta: que barulho é esse? Como o meu sobrinho Pedro pergunta. E alguém diz para ele: olha, é Jesus que está passando por aqui. Jesus estava indo para Jerusalém, era a Páscoa, uma festa judaica em que as pessoas iam para Jerusalém, muitas pessoas, e ele escuta então o barulho dessas pessoas passando e pergunta, e a resposta é: Jesus o Nazareno.
A fama de Jesus, meus irmãos, nesse momento aqui, era uma fama assim, era muito grande. Jesus tinha feito muitos milagres, de tal maneira que a Bíblia diz que se fossem registrados todos os milagres que Jesus fez, não caberia em livros. Tamanho a quantidade de milagres que o Senhor Jesus realizou enquanto esteve aqui em 3 anos de ministério. Muitos milagres. E aquela então era a última oportunidade de Bartimeu. É interessante que Bartimeu, cego, enxergou muito mais do que os religiosos da época. Bartimeu, mesmo cego, enxergou o que os sacerdotes não enxergaram, enxergou o que os fariseus não enxergaram, enxergou o que os saduceus não enxergaram, e enxergou a pessoa de Jesus Cristo, o Messias. Alguém já disse certa vez que o pior cego é aquele que não quer ver. Porque todas essas pessoas que eu mencionei aqui, eles tinham sinais suficientes para acreditar que Jesus era o Cristo. E eles rejeitaram o Senhor Jesus. Então avisam para ele, olha, o Jesus de Nazaré está passando. Olha aí o versículo 38 que diz. Quando falam para ele, o Jesus de Nazaré está passando, ele diz o texto, o versículo 38, ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Avisam para ele que o Jesus de Nazaré está passando e ele clama o filho de Davi por compaixão. Muito interessante isso, não? Ele não diz assim, Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Voltar um pouquinho aqui no passado, irmãos. Quando o pecado entrou no mundo através daquele casal lá no Éden, no momento em que esse casal desobedeceu, Deus fez uma promessa. E qual é a promessa? De que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Isso é chamado de proto-evangelho. A primeira vez que Deus prega ali o evangelho para as pessoas. Para o casal especificamente. E todas as pessoas vinham acreditando e esperando o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E como a revelação de Deus, a Bíblia, ela não foi escrita de uma só vez. A revelação ela é progressiva. Deus vai revelando e revelando um pouco mais, e especialmente sobre esse descendente da mulher. Deus foi falando mais detalhes sobre esse descendente. Chega no profeta Isaías, como nós lemos um pouco sobre ele hoje, diz o profeta Isaías que o seu nome é Emanuel, príncipe da paz, o Deus conosco, o Messias. Através de Moisés disse certa vez, olha, vai levantar depois um profeta maior do que eu. Vocês devem acreditar nele. Através de Jó disse certa vez, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Mas um dia, enquanto Davi era rei, Deus falou, Davi, o seu reinado será para sempre. Em 2 Samuel diz assim, quanto a você, a sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Olha o que Deus falou para Davi. Nunca vai faltar um reinado. Seu reinado será para sempre. Tudo isso apontava para o Messias. Quando João Batista teve dúvida se Jesus era o Cristo, porque teve um momento que ele ficou com dúvida, ele mandou perguntar a Jesus, és tu o Cristo ou devemos esperar outro? Jesus respondeu para João Batista, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Ou seja, João Batista, sou eu mesmo. Sou eu o Cristo, o filho de Davi, o Messias. Com esse grito, chamando Jesus de filho de Davi, ele está demonstrando fé nas promessas de Deus. Quando esse cego, irmãos, que ficava jogado no canto de uma rua, ele sabe que Jesus está passando, e ele chama Jesus de filho de Davi, isso significa que ele acredita nas promessas de Deus. Isso significa que ele conhece as promessas de Deus, algo que os judeus não fizeram. E ele então clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E sabe o que a multidão fez? Fica quieto, rapaz. Não fala nada. Olha aí o versículo 39. E os que iam na frente repreendiam para que se calasse.
O povo, ao invés de interceder pelo cego, dizer, Jesus, tem um cego ali gritando. Eles olham para o cego e dizem o seguinte, fica caladinho aí, não fala nada. Sendo o empecilho na vida desse cego. Aqueles que tinham condições físicas de dizer para Jesus, Jesus, tem alguém aqui gritando o seu nome. Para um pouquinho, dá uma atenção a esse rapaz. Pelo contrário, eles vão dizer, fica calado. Mas o que é que esse cego fez? Ele já demonstrou que tem fé no filho de Davi, ele gritava mais alto. Ele gritava mais alto, porque é a única coisa que ele podia fazer. Ele não tinha condições de caminhar na direção de Jesus, então o que é que ele fez? Ele grita, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não podia perder essa oportunidade, irmãos. Era a última vez que Jesus ia passar por Jericó. Era a última vez. William Hendrickson, que é um comentarista bíblico, ele diz o seguinte, louvável persistência desse cego. Louvável persistência. Sabe o que eu lembro quando eu vejo algo nesse nível aqui, de alguém implorando, insistindo com Cristo? Eu me lembro daquela luta de Jacó com o anjo. Não sei, vocês conhecem esse texto. Diz a Bíblia que o anjo está lutando com Jacó, e Jacó diz assim para o anjo, não te deixarei ir, se não me abençoares. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu falei, gente, que coisa é essa de um homem lutando com um anjo? Como funciona isso? Os estudiosos vão explicar que isso se chama cristofania, é quando Cristo aparece no Antigo Testamento. E o que Jacó está fazendo ali, não é obrigando o anjo a abençoá-lo, não. Ele está dizendo o seguinte, eu só te salto, você só sai das minhas mãos quando você tiver misericórdia de mim. Jacó era um mentiroso. O nome de Jacó significa mentiroso. Nessa briga com o anjo, ou nessa luta com o anjo pergunta, qual o seu nome? Ele diz, Jacó. Aí o anjo diz assim, agora já não chamará Jacó, seu nome agora é Israel, que é o nome do povo de Deus. O cego diz, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você não pode passar e sem fazer algo para a minha vida. É o que ele está implorando aqui, o Senhor Jesus. E diz o texto, versículo 40, olha aí para a sua Bíblia comigo. Versículo 40. Então parou Jesus. Louvado seja Deus por essa parada. Mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou, que queres que eu te faça? Que pergunta, hein? Jesus escuta o clamor desse homem e faz uma pergunta para ele, que queres que eu te faça? O famoso cantor cego Stevie Wonder, o nome é esse mesmo? Stevie Wonder. Ele tinha um patrimônio avaliado aproximadamente em 245 milhões de dólares. Há muitos anos atrás eu li uma entrevista que foi publicada numa revista, em que ele disse que ele trocava toda a sua fortuna por 15 segundos de visão. Ele queria só olhar o rosto dos seus filhos, que ele nunca conseguiu. Jesus vira para esse cego e faz a seguinte pergunta, que queres que eu te faça? Que pergunta, irmãos? Aliás, Jesus faz sempre perguntas assim, bem interessantes. Jesus viu, naquele primeiro milagre que nós tratamos, Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? No domingo passado ele perguntou para a mulher, perguntou para a multidão, quem que me tocou? E hoje ele pergunta, que queres que eu te faça? A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, que o Espírito Santo intercede por nós. Mas um dia Deus perguntou para Salomão também, o que você quer, Salomão? Quando Salomão estava assumindo o reinado em Israel, Salomão diz assim para Deus, Senhor, eu não passo de uma criança, não sei como me conduzir, dá-me sabedoria, discernimento. Deus teve tanto prazer em abençoar aquele homem, que deu sabedoria e prosperidade e outras coisas mais. Jesus então pergunta para ele, que queres que eu te faça? Ou seja, o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer pela sua vida? Imagina essa pergunta, aquele que criou todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas, aquele que pode todas as coisas, diz, o que queres que eu te faça? Essa é a pergunta para nós nessa noite.
O que queres que eu te faça? Somente Jesus pode fazer essa pergunta. A igreja não pode fazer essa pergunta para você. O governo não pode fazer essa pergunta para você. Eu não posso fazer essa pergunta para você. O seu melhor amigo não pode fazer essa pergunta para você. Sabe por quê? A igreja, um amigo, o governo até pode fazer algumas coisas por você, mas Jesus pode fazer qualquer coisa. Por isso, só Ele pode te perguntar: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? A resposta dele é: Senhor, que eu torne a ver. Nós percebemos no texto, então, que ele um dia enxergou. Que eu torne a ver. Eu quero voltar a enxergar novamente. Versículo 42 diz: Então Jesus lhe disse: recupere a tua vista, a tua fé te salvou. Jesus não disse para ele assim: olha, você precisa agora participar de uma campanha de 40 dias de oração. Jesus não disse assim: você precisa ir lá no templo oferecer um sacrifício. Jesus não disse que ele precisa fazer alguma coisa para receber a visão. Jesus diz: a tua fé te salvou. Recupere a tua vista. Sabe o que Jesus fez na vida desse homem, irmãos? Jesus não apenas abriu os olhos físicos dele. Jesus está falando aqui de algo muito maior do que uma cura física. Jesus está dizendo para ele que a tua fé te salvou. É muito mais do que voltar a enxergar perfeitamente. Jesus está falando para ele aqui de salvação eterna. Ele já demonstrou que tem fé no Messias, no prometido, no filho de Davi. Jesus está dizendo: você já acredita. E essa fé que você tem, ela é suficiente para você ser salvo. Recupera a tua vista. Volte a enxergar. Imediatamente, versículo 43, tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Impressionante. Minutos antes, totalmente cego. Minutos depois, enxergando tudo. No dia que eu fiz a minha cirurgia nos olhos, eu confesso que eu fiquei com muito medo. Você deitar lá numa maca e um laser vir na sua direção, e quando começa a cirurgia, o cheiro de queimado é algo bem interessante. Mas quando termina, 15 segundos cada olho, quando pinga o colírio, você enxerga tudo, que maravilha. Mas sabe, irmãos, que depois que eu fiz a cirurgia, eu tive que ficar usando óculos escuros e ficar num quarto trancado. A claridade me incomodava muito. Até hoje, o sol muito quente me incomoda a minha visão. Diz a Bíblia que esse homem imediatamente voltou a enxergar. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. E agora ele se tornou um discípulo de Jesus. Agora ele segue a Jesus, curado dos olhos, com certeza da salvação. O que nós podemos aprender desse texto? Quais as aplicações que nós podemos fazer desse texto nessa noite? Primeira aplicação que eu queria fazer. Jesus disse certa vez: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Aquele cego gritou, clamou por Jesus, e Jesus o salvou. Hoje é dia de salvação. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amanhã pode ser tarde demais. O amanhã pode não existir para alguns aqui, até para a minha vida. Hoje é dia de clamar por misericórdia. Hoje é dia de suplicar ao Senhor: tem misericórdia de mim. Existe uma cegueira pior do que a cegueira física, onde a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque o Deus desse século cegou o entendimento.
O Deus desse século se chama Satanás. E ele cegou o entendimento para que as pessoas não compreendam o Evangelho. Por isso, a conversão é o maior milagre que alguém pode experimentar. E eu pergunto para você, esse milagre já aconteceu na sua vida? Jesus já curou a sua cegueira espiritual? Você é alguém agora que compreende Jesus, que entende a obra de Cristo, que entende o que Cristo fez na cruz do Calvário? Você é alguém que já tem certeza da sua salvação, que se fechar os olhos nessa noite, você está no braço do Pai e vai contemplar o rosto de Jesus? Não saia daqui sem pedir por misericórdia. Não saia daqui sem dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A segunda aplicação que eu queria fazer nessa noite, irmãos, é que certamente Jesus sabia o que Bartimeu desejava. A Bíblia diz que o nosso Pai Celeste sabe das nossas necessidades. Mas essa mesma Bíblia diz assim para nós: pedi e dar-se-vos-á. O Deus que sabe das nossas necessidades, Ele nos ordena a pedir. A oração não é nem uma opção para a nossa vida. Mas essa mesma Bíblia diz que nós temos que pedir com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O que queres que eu te faça? Se Jesus perguntasse para você agora: o que queres que eu te faça? Qual seria o seu pedido? Qual é o seu pedido nessa noite? Existem problemas na nossa visão em que nós precisamos de um toque de Jesus, irmãos. Mesmo alguém que já tem os seus pecados perdoados por Cristo, que já compreendeu o Evangelho, ainda precisamos desse toque de Jesus na nossa maneira de olhar. Existem aqueles que não querem enxergar a verdade. Existem aqueles que são daltônicos. Olha para o verde e enxerga azul. Eu sou meio assim, agora depois da cirurgia melhorou. Tem pessoas que enxergam tudo distorcido. Mas existem aqueles também que têm facilidade de enxergar o pecado do outro. O seu não. Ele tem facilidade de enxergar o cisco no olho do seu irmão, mas não percebe a estaca que está nos olhos. Jesus passou por Jericó. E o livro de Apocalipse diz para nós que Jesus anda no meio da sua igreja. E Ele está aqui nessa noite. Eu não tenho dúvida disso. Ele está aqui nessa noite. Falamos muito nesse momento de política, falamos sobre o Brasil que eu quero. Mas o que queres que eu te faça? Qual seria o seu pedido nessa noite? Agostinho, não aquele da grande família, mas o Agostinho, teólogo, ele escreveu um livro sobre oração, chama Confissões. E olha a oração que Agostinho fez para Deus: cura os meus olhos, para que eu me alegre com a tua luz. Cura os meus olhos, para que eu me alegre com a tua luz. Esse cego perdeu a visão. Quem sabe você perdeu a alegria de viver? Esse cego pediu restituição da sua visão. Quem sabe você perdeu o primeiro amor? A igreja de Éfeso era assim. E Jesus disse: olha, vocês perderam o primeiro amor. Quem sabe, irmãos, nessa noite tem alguém aqui que perdeu a alegria do convívio familiar. Já não tem prazer para voltar para casa. Os problemas são imensos e gostaria de ficar mais tempo na rua sem voltar para casa. Quem sabe tem alguém aqui nessa noite que perdeu o fervor espiritual. Abra sua Bíblia no Salmo 51, versículo 12. Aqui é o homem segundo o coração de Deus.
Davi, no momento da sua vida, depois de ter pecado, e esse pecado trouxe muita tristeza ao seu coração, inclusive dor nos ossos. Diz ele que quando ele se calou, os seus ossos estavam apodrecendo. No momento que ele pede perdão a Deus, ele faz um pedido que é muito especial. Salmo 51, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Alguém que foi verdadeiramente perdoado por Deus, ele não perde a salvação. Aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Você pode perder a alegria da salvação. E é muito triste. Quem sabe você perdeu. E precisa pedir a Deus nessa noite, Senhor, traz de volta. O Senhor curou a cegueira daquele cego. Só pode restaurar a alegria da minha salvação. Vamos ter um tempinho de oração aí, silenciosa. E pensa no que Jesus falou. O que queres que eu te faça? Qual seria o seu pedido nessa noite? Vamos ter um minuto de oração silenciosa, depois eu vou estar orando.